Torcida do Vasco! Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala aí, torcedor vascaíno, Nagluz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de pós-jogo, porque ontem o Vasco empatou com o Ceará. E hoje, segunda-feira, né, o vascaíno acorda como? Um pouco bolado, né, porque o empate se deu como derrota, né. O vascaíno estava otimista para poder vencer esse jogo aí. E tinha tudo, né, para poder estar vencendo aí. A torcida aí compareceu, São Januário lotado, tudo fluindo muito bem. A 23ª rodada do Brasileirão ajudando o Vasco da Gama, né? Com algumas derrotas, alguns empates de alguns times. E aí o Vasco só precisava fazer o dever de casa, né? Para finalizar e terminar o seu domingo bem. E lá em cima na tabela, né? Se o Vasco vence o Ceará ontem, o Vasco iria para 25 pontos, né? Deixando aí, passando aí o Grêmio, passando o Atlético Mineiro e ficando em 13º lugar. Mas como o Vasco empatou, o Vasco ficou com 23 pontos e não saiu da sua posição. E aí, galera, a situação é a seguinte: a tabela ficou embolada, né? Ficou o Vasco, né, com 23 pontos, 15º, Santos também 16º com 23 pontos, o Vitória com 22 pontos. Aí temos aí o Juventude, que enfrentou o Flamengo e perdeu de 2-0, ficou com 21 pontos. Fortaleza ganhou o Vitória, foi a 18 pontos, e o Vitória permaneceu com 22. Se o Vitória ganha, filho, ia dar ruim pro Vasco, entendeu? E o Sport Recife empatou, está com 11, está em 20º. Agora a tabela lá em cima ficou o Flamengo, né, em primeiro lugar com 50 pontos. Cara, o Vasco não fez nem a metade dos pontos do Flamengo, cara. O Vasco tá com 23. Palmeiras com 46 pontos. Cruzeiro vai jogar hoje. Se vencer, vai a 47. Passa o Palmeiras, fica em segundo lugar. Mas temos aí também o Mirassol com 38. E o Bahia vai jogar hoje para finalizar a rodada, a 23ª rodada. Vai jogar hoje Cruzeiro e Bahia. Se o Bahia ganhar, vai a 39, né? Passa só o Mirassol. Mas aí, e torcer pro Cruzeiro aí ganhar, para encostar lá no Flamengo lá e ficar com 47 pontos. Isso, ou seja, só fica com um jogo a menos para poder empatar com o Flamengo. O Cruzeiro vai a 23 jogos. Porém, o Flamengo está ainda com um jogo a menos, né? Porque o Flamengo está com 22 jogos só. Palmeiras também está com. O Palmeiras está com 2 jogos a menos, está com 21 jogos. Então o Palmeiras também está ali, ó, agarrado ali também, filho. Então tá tudo muito embolado. Já lá no meio de tabela, pô, nem se fala, né? Então eu falo lá em cima lá, dos 4 primeiros, e falo dos 4 últimos aqui também. Mas temos que deixar uma interrogação aí com o Vasco, né? Porque o Vasco é o 15º. E aí, filho, o negócio tá estreitando. O Vasco tem que vencer. O Vasco não vence, né, dentro de casa. O Vasco não vence em São Januário no Brasileirão há praticamente 4 meses. A última vitória do Cruz Maltino em casa na competição foi no 3-0, né, em cima do Fortaleza no dia 17 de maio. Agora, os próximos jogos do Vasco, filho, é pedreira. Flamengo no Maracanã. Vamos pegar o Bahia em São Januário, vai pegar o Cruzeiro em São Januário e o Palmeiras no Allianz Parque. Ou seja, agora, filho, sangue nos olhos, porque senão o negócio vai estreitar, hein? E o Vasco, cara, é engraçado que o Vasco possui a maior posse de bola do Campeonato Brasileiro, 61%. Nós temos aí o Ryan, que é a revelação do campeonato. Temos o Lucas Piton, que é o lateral esquerdo com mais assistência e cruzamentos. Temos o Felipe Coutinho, que é o melhor meio de campo. O Verratti, que é o artilheiro do Brasil. Léo Jardim, o melhor goleiro. Nuno Moreira, o melhor ponta esquerda. Paulo Henrique, o melhor lateral direito. E o Diniz, um dos melhores técnicos do Brasil.
e o porquê o Vasco não vence, o porquê o Vasco não está pelo menos no meio de tabela. Essa é a pergunta que todo mundo se faz. E a resposta é sempre as mesmas, galera. Zaga. O Vasco dá docinho direto. O Vasco faz gol, mas o Vasco toma gol. Na mesma proporção que o Vasco faz os gols, o Vasco também toma os gols. Então, por isso que o saldo de gol do Vasco, na prática, é sempre a mesma. -1. O Vasco vive nesse saldo de gol de -1. Mais nada. Não sai disso, porque ele toma gol e faz gol. Fora isso, não tem muito o que reclamar. E aí, né, entre os 4, né, carioca aí, o Flamengo foi o único que saiu com uma vitória na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense perdeu, Botafogo perdeu e o Vasco empatou. Então o único empate foi o Vasco e a única vitória foi do Flamengo. Derrota do Fluminense e derrota do Botafogo. Essa é a retrospectiva dos 4 grandes do Rio. E, né, se tratando do Vasco da Gama, mano, o empate soou como derrota porque foi dentro de casa, com o estádio cheio, né, contra o Ceará, que não é lá aquele time que a gente acha que é aquele bicho-papão. Então todo mundo esperava uma vitória, mas não veio. E essa é a situação, galera. Felipe Coutinho fez o primeiro gol nos 12 primeiros minutos, né? E o Carlos Cuesta fez o segundo gol, né, aos 80 minutos. Porém, né, o Ceará, com 1 a menos, nos seus 72 minutos, foi lá e também fez o gol. E aí, quando a gente acha que está tudo certo, está tudo tranquilo, né? Não, minto, gente. Com 72 minutos, o jogador do Ceará foi expulso. É isso aí, não foi com 72 minutos que eles fizeram o gol, não. Com 72 minutos, o jogador do Ceará foi expulso e nos 80, Carlos Cuesta faz o gol. Porém, nos acréscimos, o Ceará vai lá e empata. Ou seja, o Ceará empatou com -1 em campo, gente, dentro de São Januário. Por isso que esse empate aí, pô, ficou horroroso. Horroroso. Pô, Ceará com -1 conseguiu empatar o jogo aos 90 minutos. Uma displicência da zaga, uma bobeira, cara. Os 2 gols assim horríveis. Vou deixar aí o vídeo para vocês assistirem aí os gols. Não sei se vai dar direitos autorais. Se der direitos autorais, eu vou ter que tirar os gols. Mas se não der, vocês vão conseguir conferir aí os gols aí, né, do Vasco e também o do Ceará. A bobeira que a zaga deu, 2 gols bobo, cara. É impressionante como a zaga do Vasco, ela não consegue segurar a onda. E aí teve as suas substituições, Carlos Cuesta entrou, aí fez o gol, foi um dos melhores aí também na partida, né, devido ao gol que ele fez também, mas não conseguiu acertar a zaga, né? O Robert Renan também não conseguiu, foi o que entrou também, né? Ele já iniciou o jogo, Robert Renan foi substituído, mas, cara, assiste aí os gols aí, galera. E desde já, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo, porque eu não volto mais. Valeu!